Essa semana estaremos estudando através das videoaulas que eu vou enviar para vocês e também as atividades para serem resolvidas. Vamos trabalhar bastante e bons estudos. Nossa primeira aula então é sobre o sistema de numeração indo-arábico. Como nós já conversamos em aulas anteriores e falamos um pouquinho da história desse sistema, só para relembrar, Indo vem dos hindus, que foram os responsáveis pela criação desse sistema de numeração. E o arábico lembra os árabes, que foram os responsáveis por divulgar esse sistema ao redor do mundo. É o sistema que nós utilizamos atualmente e ele possui algumas características. Entre elas, é utilizar 10 símbolos. Esses 10 símbolos, que vai do 0 até o 9, com esses 10 símbolos nós podemos formar infinitos números. Ele também é conhecido como um sistema de base 10. Outra característica é ele ser um sistema posicional. O que significa? Significa o valor posicional, é o valor que o algarismo recebe dependendo da posição que ele ocupa no número. Então, como exemplo, eu coloquei o número 29.694. E se a gente olhar para o algarismo 9, a gente pode perceber que ele aparece em duas posições. Na primeira delas, na dezena, o 9 ele é equivalente a 90 unidades. Esse mesmo algarismo ocupando outra posição, nós vamos ver que o valor posicional dele é de 9.000 unidades. Outra característica é o agrupamento de 10 em 10. Eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente entender qual é a ideia dessa questão do agrupamento de 10 em 10. Observa que 10 unidades é igual a uma dezena, ou seja, um grupo de 10 unidades é igual a uma dezena. Um grupo de 10 dezenas é igual a uma centena. O grupo de 10 centenas é igual a uma unidade de milhar e assim por diante. Esse sistema de numeração indo-arábico, ele também é conhecido como sistema decimal, certo? Então, agora eu peguei um exemplo do livro didático de vocês que traz o placar eletrônico de um jogo de futebol, e aqui eu aproveitei o valor da arrecadação para a gente fazer um exemplo de valor posicional, que é uma das características do nosso sistema de numeração. Então, a pergunta é a seguinte: qual é o valor posicional do algarismo 6 no valor arrecadado na partida de futebol? Então, eu peguei o valor de 965.626 para resolver essa questão. Eu coloquei ali esse valor e observa um detalhe: eu desconsiderei os zeros por ser centavos, por ser os centavos igual a zero. Então eu desconsiderei ele. Isso é importante a gente fazer para a gente não confundir na hora de determinar o valor posicional do número, para a gente não confundir com a unidade, quem é a dezena, quem é a centena do número. Então aqui nós vamos ver então o valor posicional do algarismo 6. Observa, olha só, ele aparece em 3 posições diferentes no número. O primeiro 6 que aparece é na ordem da unidade, nós vamos ter o 6 equivalente a 6 unidades. Depois ele aparece na centena, e o 6 na centena, então é 6 vezes 100, é 600 unidades. Depois, o terceiro 6, ele aparece na dezena de milhar. Dezena de milhar, cada dezena de milhar é 10.000. Eu tenho 6 dezenas de milhar, então 6 vezes 10.000 é 60.000 unidades.